Glória a Deus. Vamos já falar da palavra de Deus. Voltemos ao nosso amigo Lucas. São Lucas capítulo 12. São Lucas capítulo 12, versículo 37. Glória a Jesus. A importância de nós estarmos atentos e prontos, preparados para aquilo que Deus vai fazer, amém? Amém? A Bíblia diz assim, Lucas 12, 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se fingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Perguntou-lhe Pedro: Senhor, diz esta parábola a nós ou a todos? Respondeu-lhe o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar o tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dirá a sua parte com os infiéis. O servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Esta parábola de Jesus, o que são parábolas? Parábolas são exemplos práticos para poder transmitir um conceito, para poder transmitir uma mensagem. Então, Jesus, na sua forma de ministrar a palavra, Jesus, muitas das vezes, ele falava por intermédio de parábolas. Jesus, ele transmitia o seu conceito, o seu conhecimento, as verdades, posso assim dizer, por intermédio de parábolas. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus, ele veio do céu. Jesus, ele é o Filho unigênito de Deus. Mas quando ele nasceu de mulher, ele teve que trazer uma mensagem para aqueles que vivem na terra. Jesus não podia falar das coisas do céu, de onde ele viera, de uma forma, de uma linguagem, vou assim dizer, celestial, porque senão ninguém trazer uma mensagem terrena para que todos nós pudéssemos entender aquilo que era a sua mensagem. E uma delas, no qual Jesus trouxe, resumidamente, Jesus estava a falar aqui acerca da segunda vinda dele. Por quê? Porque nós, aqueles que creem em Deus, são servos de Deus. E Jesus, ele trouxe essa mensagem para poder ensinar acerca da importância de nós, como filhos e filhas de Deus, nós estarmos preparados. Jesus falou muito acerca da importância disto, de nós estarmos prontos para quando Ele vier,
quando ele vier à busca da igreja, quando ele vier com os seus anjos, ele possa fazer juízo ou fazer justiça. Versículo 37 que lemos, Jesus trouxe aqui um felicíssimo, as chamadas bem-aventuranças. Jesus diz que bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Todos nós, meus irmãos, somos servos de Deus. Amém? Todos nós, por quê? Porque Jesus é o Senhor dos senhores. Amém? Jesus Cristo é o Rei dos reis. E ele aqui está trazendo um ensino na importância que nós como servos, ou seja, a igreja é serva. A igreja no geral, nós somos servos, nada mais. E até o próprio Jesus diz que nós muitas das vezes somos servos inúteis. Por quê? Porque nós só fazemos aquilo que o nosso mestre nos manda fazer. Então Jesus diz que bem-aventurados os servos, que quando o Senhor vier, quem é o Senhor? O Senhor é Jesus Cristo, amém? Jesus vai voltar novamente. Então é importante que quando Jesus vier novamente, a busca da sua igreja, a busca do seu povo, nos encontre como? Servindo. Amém? Diz que bem-aventurados aqueles servos os quais o Senhor, quando o Senhor vier, achar vigiando, ou seja, atentos, preparados para aquele momento. Amém? Ou seja, é importante, igreja, que nós possamos estar vigilantes 24 sobre 24 horas. Amém? Por quê? Porque estará. E quando ele efetivamente vier à busca da sua igreja, se nos encontrar relaxado, se nos encontrar de uma forma não pronta, não preparada para podermos receber o nosso Senhor, vamos ter problemas. Então nós vemos aqui que Jesus ele diz que bem-aventurado os servos, quando o Senhor vier a estar vigiando, digno. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se, os servirá. Ou seja, este pensamento do Senhor Jesus é no sentido, quando Ele vier à busca da igreja, cada servo de Deus que Ele encontrar vigiando, amém? Nós temos que estar vigilantes, meus irmãos. Nós precisamos estar vigilantes a cada dia. Então ele diz que quando o servo, quando ele vier, diz que vai nos coroar, vai nos colocar à mesa, vai nos servir. Você imagina, o Senhor dos senhores vai nos servir. Amém? O Senhor dos senhores, que, ou seja, imagine que Jesus é o patrão. Nós somos os seus empregados. De acordo com a nossa fidelidade, nos encontrando Ele vigiando, Ele vai nos pôr à mesa e Ele é que nos vai servir à mesa. Ou seja, o patrão devia ser ao contrário, mas Jesus vai nos dar a honra de podermos servir a nós. Por quê? Porque nós, enquanto estamos cá, nós estamos a servir a Ele. Amém? Então, de acordo com a nossa fidelidade, importante realçar isto, de acordo com a nossa fidelidade, Ele também nos vai servir. Versículo 30 diz que, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Ou seja, aqui Jesus está a dar exemplo de que, se Ele vier a qualquer hora, segunda vigília, terceira, ou seja, pode vir um dia ou vir a qualquer hora quando Jesus Cristo vier. Se nos encontrar vigiando, a ideia é esta. Se vier na terceira vigília, se vier na segunda vigília, e os achar assim como? Vigiando. Bem-aventurados são os tais servos. Felicíssimos somos nós. Igreja, vamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Amém? Porque ela que está a dar a entender, pode vir na primeira, pode vir na... Aqui é a segunda, a terceira vigília, irmãos. É só para mostrar que ele pode chegar a qualquer hora. A ideia aqui não é tanto
nos preocupamos o que quer dizer vigília, que horas são na primeira vigília, que horas são na segunda vigília. Não é isso que importa. O que mais importa é que ele está a dar a entender que ele pode vir a qualquer hora, ou numa ou noutra, independentemente, ou por outras palavras, independentemente da hora que o nosso Senhor Jesus Cristo vier, se nos encontrar vigiando, nós somos bem-aventurados. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Isso aqui é um conceito que todos nós conhecemos. Ou seja, se o ladrão nos mandasse um SMS: olha, hoje vou arrombar a tua casa à meia-noite, ou às 3 da manhã, você ia fazer o quê? Ias dormir? Não é? Se ele dissesse: olha, fulano, amanhã às 15 horas vamos um grupo na tua casa para arrombar. Vamos lá roubar. O que é que nós faríamos? Íamos estar preparados. Sim ou não? Talvez eles, quando eles viessem, já iriam encontrar a polícia. Ou talvez já iam encontrar a casa toda vazia, porque nós íamos nos preparar, íamos tirar tudo que estava dentro da casa. Por quê? Porque ninguém quer ser roubado. Irmãos, e esse conceito que Jesus traz é no sentido de dizer: se o pai de família soubesse, aqui está no condicional, ou seja, se ele soubesse a que horas viria o ladrão, ele iria estar pronto. Então, por outras palavras, nós não sabemos, é um conceito que ninguém sabe a que horas é que um ladrão bate a porta de casa, sim ou não? É uma regra, porque o ladrão não avisa. O ladrão não avisa. O ladrão, ninguém sabe a que horas que ele vai, quais são as suas reais intenções. Mesmo assim, nós, todos os dias, quando vamos a casa, fechamos a porta. Por quê? Porque não sabemos se ele vem hoje ou se vem amanhã. Este conceito, este princípio, Jesus está a trazer também da importância de nós estarmos preparados para a sua segunda vinda. Ou seja, o conceito do ladrão e a preparação que as famílias têm relativamente à casa é no sentido: olha, vocês sejam como aquele pai de família. Vocês sejam como aquele pai que, sabendo que o ladrão viria, ele já se preparou. Então, como nós não sabemos, temos que todos os dias estar preparados para a segunda vinda de Jesus. O que Deus nos está a ensinar é isto. E se o ladrão soubesse, irmãos, claro que ninguém sabe quando é que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que ninguém sabe a hora da vinda do Filho do Homem. Mas para isto, como ninguém sabe, a semelhança do ladrão ninguém sabe, nós temos que estar sempre preparados. Para que, por exemplo, nós quando saímos do carro, fazemos o quê? Fechamos a porta do carro, trancamos o carro. Mesmo assim, às vezes, há casos que a pessoa esquece, por sorte ou por graça, ninguém mexeu. Mas imaginemos nós que naquele dia em que você esqueceu, o ladrão lembrou-se de ir roubar o teu carro. Mas eu também creio que há momentos que o ladrão, ao tentar roubar-nos, encontrando o carro fechado, ele vai ver: está fechado, não consigo entrar. Por quê? Porque nós nos prevenimos. Então é importante também que você e eu fiquemos preparados à semelhança do pai de família para quando Jesus vier à busca da sua igreja. Portanto, versículo 40, estais vós também, é esse conselho, estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Como o ladrão vem a hora que ninguém imagina, o Filho do Homem também virá a hora em que ninguém imagina. Pode vir agora, pode vir à meia-noite. Meus irmãos, ainda bem que é assim. Imaginemos nós, se já houve muitas pessoas, por exemplo, lembro-me no ano 2000, olha, o mundo vai acabar em 2000, uns fizeram tanta coisa. Irmãos, inventa sempre às vezes coisas
que havia, no início da pandemia, havia uma situação, um vídeo que estava a correr na internet por causa do açúcar, ia faltar luz, ia haver terremoto. Não sei se vocês viram. Algumas pessoas acreditaram naquilo, né? Meteram já compras em casa porque disseram, acho que era em maio. Até tinha mês. Olha, no mês de maio eu recebi uma revelação de Deus. Foi muito forte. Deus falou comigo que em maio vai acontecer isso, isso e aquilo. Uma aconteceu. Por quê? Irmãos, nós só ficamos preocupados com essa situação por falta do conhecimento da palavra. Por quê? Porque nós já estamos aqui a ver que a vinda do Filho do Homem, ninguém sabe a hora. É algo que ninguém imagina, irmãos. Por muito que há pessoas que digam que Deus me revelou, a maior revelação é esta. Irmãos, e eu lembro-me deste áudio, não sei se foi áudio ou vídeo, áudio, que a pessoa estava emocionada, a chorar, a mostrar mesmo um sentimento de que era sério. Usou o nome de Deus dizendo, eu recebi isso de Deus, por favor preparem-se, no dia 28 de maio vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, cuidem-se. Todo mundo, irmãos, alguns cristãos também foram já atrapalhados. Irmãos, não é bíblico. Achas que Deus vai avisar quando vai acontecer essas coisas? Mesmo, irmãos, nós estamos a viver agora o tempo da pandemia. Há muita gente à procura de quem foi o primeiro que Deus lhe revelou que iria haver Covid. Não é preciso, irmãos. Porque já está escrito na Bíblia que iria haver pestes, iria haver terremotos, iria haver guerras. Há muitos, irmãos, e ainda bem que a maioria, você não vê ninguém, nenhum dos profetas que hoje pregam a palavra dizer, eu já tinha me dito, quem vai se atrever a fazer isso? A dizer que, como nós estamos a viver hoje, atualmente, irmãos, você imagina se um profeta recebesse aquilo de Deus, a igreja dele hoje estaria como? Não é? Olha, o profeta que me profetizou Covid. Não precisa, o maior profeta é este. Muita gente à procura de vídeos, de situações, a tentar dizer, olha, vai haver isso, irmãos. Não é preciso, porque a própria Bíblia pode acontecer. Se Deus achar por bem falar. Mas a Bíblia já está escrita que as pestes iriam acontecer. As guerras, fomes, a situação em que nós vivemos hoje, irmãos. Quem imaginava que nós hoje, em 2021, estaríamos na situação em que estamos? Nesta dimensão, todo mundo de máscara. Todas as pessoas, irmãos, ninguém viaja. Apesar de que a Bíblia fala de alguns assuntos parecidos, às vezes. Tudo bloqueado como está, irmão. Nem restaurante mais você pode ir à vontade. Ou mostrar uma coisa ou mostrar outra. Está escrito na palavra. Ninguém compra, ninguém vende. Mas nós encontramos, irmãos, algo que para nós estava muito distante. E eu às vezes fico a pensar, saudade daquele tempo que éramos felizes e não sabíamos. Saudade, irmãos, do tempo que a pessoa viajava à vontade, sem ter que fazer tanta coisa como faz hoje. 2018 ou 2019, quem imaginaria, irmãos, que nós hoje, para podermos ir a um restaurante, tínhamos que passar pelas barreiras todas que nós temos passado. Que nós hoje, para ir para um hotel, às vezes apetecia à vontade, não, hoje vou sair com a minha creteu, vamos pegar a estrada, é só um hotel aí qualquer. Hoje em dia já não pode. A pessoa hoje, e quem imaginou isto, irmãos? Ninguém pensava que em 2021 nós estaríamos dessa forma. Mas o que é que Jesus nos diz? Nós devemos estar prontos para a vinda do Filho do Homem, irmãos. Vai ser algo também parecido como o Covid. Eu digo parecido, porque vai ser algo mais terrível ainda. Por quê? Porque quando Jesus vier à busca da igreja, põe aí 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13.
Vamos só ver como é que vai ser a vinda de Jesus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui a palavra dormir é em que Jesus morre, os que morreram em Deus. Deus os tornará a trazer com ele. 15. Dizemos-vos isto, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quem estiver vivo, quando Jesus vier, não vai passar à frente daqueles que já morreram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Até aqui. Deixa aqui. Irmãos, entenda isso. A segunda vinda de Jesus vai ter esse processo. Ao longo dos anos, muitas pessoas morreram em Deus, desde a fundação do mundo. Quando Jesus vier à busca da igreja, estas pessoas cristãs que um dia creram em Deus, foram fiéis a Ele, vão ser eles que vão ressuscitar primeiro. E, irmãos, só pode ser poder de Deus. Você imagina alguém que morreu no século XV ou em 1800 e tal. Irmão, já nem tem osso. Mas o poder de Deus sabe, Deus conhece aonde é que os ossos daquela pessoa estão. Vão ressuscitar. Irmão, o ressuscitar não é... os ossos vão aparecer, vão ressuscitar e vão subir primeiro. Aqueles que morreram como Moisés, Abraão, Isaac, todos esses fiéis que ao longo dos anos foram servindo ao Deus, vão ser esses que vão ressuscitar primeiro. Se Jesus vier agora, por exemplo, nós os que ficarmos vivos, está a dizer, ou seja, aqueles que ficarem vivos, quando Jesus vier, vão ser arrebatados depois. Irmãos, mas aquilo não é muito depois, tipo 2 dias... Não abrir e fechar de olhos. Primeiro levanta um, subiu, piscou, já está também o... Agora você imagina, se Jesus vier hoje, acabou o culto, nós estamos a ir embora para casa, cada um no seu carrinho, está aí. Eu normalmente vou a conduzir. O carro vai ficar onde? Bate. Agora você imagine, no mundo todo... Os crentes, uns a conduzirem, outros a guiarem máquinas. Mas aquilo vai ser incêndio, fogo, uma coisa que nunca o mundo experimentou. Roupas no chão, anéis de ouro. Aí os gatunos mesmo, o ouro caiu. Pode ficar, porque o anel não sobe. Carteira cheia de dinheiro, cartões de crédito, vai ficar. Os irmãos entendem? Ou seja, quando Jesus vier à busca da igreja... Nós, se Ele vier agora, imaginemos se Jesus vier dentro de 50, 100 anos, já não, a maioria de nós já não vai estar cá. Só as crianças, talvez. Também já vão ser adultos. Se Ele vier dentro de... Não sabemos a hora, irmãos. Ninguém sabe. Pode ser agora, eu acredito que não falta muito. Mas eu costumo dizer o seguinte, nós devemos estar preparados para 2 coisas. Esta que nós estamos a falar, que é a segunda vinda de Jesus... Quando a igreja vai ser arrebatada, que ninguém sabe a hora nem o dia. E outra situação também que devemos estar preparados é para a morte. Porque, irmãos, das 2 formas, nós temos que estar preparados sempre. Por isso é que Jesus diz que se Ele vier na segunda vigília ou na terceira vigília, tem que nos encontrar vigiando. Por quê? Porque ninguém sabe a hora da morte, irmãos. Há uns... tendencialmente pela doença, podem ver, olha, estava muito tempo doente e foi. Mas
Às vezes, a maioria, irmãos, a morte acontece sem estar preparado. Saiu de casa, uma coisinha, deu uma crise, uma dorzinha, mas ele estava saudável, estava tudo bem com ele. Como é que morreu assim? Irmãos, a morte, também por intermédio da morte, nós devemos estar preparados até para morrer. Eu penso que a maior preparação, para além da segunda vinda de Jesus, é para a morte. Por quê? Porque a morte também nos leva para Deus. Lucas capítulo 16, na parábola do rico e do Lázaro, Jesus me fala acerca disso. Que morreu Lázaro e morreu o rico, ambos foram sepultados. Mas o destino, tanto do rico como do Lázaro, foi destinos diferentes. Ou seja, é importante que nós estejamos preparados para a morte, também que ninguém sabe. Há crianças que infelizmente morrem. Jovens. Eu às vezes quando passo ali na casa mortuária, na igreja católica de Odivelas, ao pé do cemitério, olho sempre para aquela morgue e vejo sempre, está sempre a porta aberta. Ou seja, tem sempre gente a morrer. Tem sempre, irmãos. Por muito que nós não gostamos, por ser algo difícil de digerir, tem sempre gente a morrer. Não tem como, irmãos. Não tem. É algo que nós não podemos fazer. Eu penso, eu já estou consciente de que a morte é um mal necessário. Imaginemos nós, irmãos, se durante um mês ninguém morresse. É só um mês. Morte parou. Nós não íamos ter comida que chega. No mundo não ia ter comida que chega. As casas não iam chegar para todo mundo. Os empregos não iam chegar para toda a gente. Por quê? Porque nascem uns e partem outros. Então, irmãos, a morte é um mal necessário que todos nós passamos pelo processo da morte. E eu entendo isso no sentido de dizer, olha, já estou conformado no sentido de Deus, a qualquer altura nós vamos partir, porque ninguém vai ficar aqui como semente. Ninguém é eterno no sentido físico de permanecer aqui na terra. Por muito que nós não gostamos desse assunto, mas é isso que vai acontecer. Uns partem, e eu sei que essa perca é sempre dolorosa, como se diz também, a morte nunca morre solteira. Quer dizer, claro que eu creio também que há pessoas que morrem de forma prematura. Ainda não acredito que alguns não é mesmo o destino das pessoas. Mas às vezes acontece, irmãos. Mas é também importante nós estamos conscientes de que todos nós temos que partir. Por muito que nos custe, por muito que doa-nos, é algo dorido, é algo que não gostamos. Mas o pecado trouxe a morte com ele, amém? Então Jesus disse que nós também devemos estar preparados para isto. Respondeu Pedro, ou perguntou Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou a todos? Pedro pensou, não, isso aqui é só para alguns. Jesus também falou, não respondeu diretamente, mas trouxe outra parábola. Qual é, pois, o mordomo fiel prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Ou seja, Jesus está a trazer aqui conceito de servos, patrão e empregados e servos com alguma responsabilidade. Esse mordomo é aquele que cuida dos outros servos que pertencem ao mesmo patrão. Jesus diz que bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, servindo bem. Irmãos, nós temos responsabilidade. E eu acredito, talvez, fruto da pergunta de Pedro, Jesus trouxe mais esses versículos para as lideranças. Tem alguma responsabilidade na igreja. Aqueles que são servos, são mordomos, ou seja, aqueles que cuidam outros servos.
No versículo 44 digo: em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ou seja, Deus vai galardoar quem for fiel, irmãos. O servo fiel, com certeza, nós servindo ao Senhor com integridade, nós servindo a Deus com clareza, nós servindo a Deus com toda honestidade, irmãos, fazendo as coisas bem, Deus vai nos honrar com certeza. Irmãos, não vamos pensar, não, esse serviço de igreja um dia é em vão, não. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, você quando serve a Deus, o teu trabalho não é vão. Aquilo que você faz em prol da obra de Deus, em prol do reino de Deus, a Bíblia diz que o seu trabalho não é vão no Senhor. E nós também vemos aqui que Jesus dá aqui o exemplo da parábola, que o mordomo fiel diz que o dono da obra, o patrão, vai lhe colocar sobre os seus bens. Há um galardão para aqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Há um galardão para aqueles que servem a Deus, irmãos. 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se. É um servo que tem responsabilidade sobre criados e criadas. E eu penso aqui que também tem que ver com as lideranças, irmãos. É um líder que ele é ovelha que tem outras ovelhas para cuidar. Os irmãos entendem? Ou seja, ele é o servo que tem criados e criadas para me cuidar. Mas Jesus está a dizer que esta pessoa que tem responsabilidade para cuidar dos outros servos, porque, irmãos, o mordomo, os criados e as criadas pertencem ao mesmo Senhor. Amém? O pastor, irmãos, também é servo de Deus. Mas ele tem um cuidado para com outros servos de Deus. Todos pertencem ao Senhor dos Senhores. Mas o líder tem uma responsabilidade diferente. Porque ele tem a responsabilidade de receber as ordens do patrão para poder transmitir a outros criados e a outras criadas. Irmãos, e quando nós encontramos mordomos, lideranças, irmãos, em vez de cuidarem dos outros, diz a Bíblia o seguinte: espancar, comer, beber e embriagar-se, ou seja, faz as coisas que não têm nada a ver com as regras que o Senhor lhe deixou. E nós hoje vemos muita gente, irmãos, com responsabilidades de cuidar dos outros, em vez de cuidar, espancam, comem, bebem, abusam dos outros criados também. Os irmãos entendem? E Jesus diz que virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera. Servo de calhar está ali na casa do patrão, música alta, bebida, comida, porco, boi no espeto, ali tudo grande. Mas o patrão nem sabe que ele devia fazer aquilo. Quantas pessoas, irmãos, com responsabilidades religiosas abusam da obra de Deus? Quantas pessoas que lhes foram dadas responsabilidades, irmãos, comem, bebem, abusam, escravizam. Em vez de cuidar com responsabilidade, dizer, não, eu tenho ordem da parte do patrão para cuidar dessas ovelhas. Ele abusa, explora, trata mal. Há muita coisa que os irmãos conhecem, acredito.
Mas a Bíblia diz que aquele servo um dia vai ter a surpresa do seu senhor, o dono da obra. Porque esta obra não é nossa. Numa hora em que ele não sabe, depois o que vai acontecer? Separá-lo-á e lhes dirá a sua parte com os infiéis. Ou seja, quando a pessoa serve a Deus, tendo responsabilidade, e não serve com fidelidade e com integridade, há consequências. Coloca aí Mateus capítulo 7, versículo 21 e até 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, esse dia que o Senhor vai chegar de surpresa e vai encontrar as pessoas não preparadas, vai ser este dia. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que é que acontece aqui, irmãos? E eu sempre falo isto. Não olhe para alguém o facto de estar a ter dom de profecia, ter dom de expulsar demônio, ou a fazer grandes sinais e maravilhas. Não olhe para isto como um sinônimo de que é um grande homem de Deus. Eu não estou a dizer que quem faz isso não é homem de Deus. Mas é bom nós olharmos para o caráter da pessoa, irmãos. Por quê? Porque às vezes há pessoas que olham e falam, pastor, mas ele me profetizou, é mesmo de Deus, estou aí. Não vai só por isto. Por quê? Porque a Bíblia diz que não profetiza, pode profetizar em nome de Deus. E uma revelação que você sabe, irmão, ninguém sabia. Ele só pode ser Deus a mostrar, irmãos. Até Deus pode lhe usar. Mas não é o facto de Deus usá-lo que ele é servo, no dia do juízo não vai entrar. Porque há muita gente que profetiza mesmo coisas profundas, mas vive uma vida boêmia, vive uma vida em pecado, vive uma vida sem caráter, sem Deus. E está profetizando. Irmãos, você acha que expulsar demônio, não expulsamos nós demônios. Expulsar demônio é fácil. Não é fácil, irmãos. Mas eu digo sempre, irmãos, não é o facto de alguém expulsar demônio que efetivamente, irmãos, é de Deus. Não, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Fazer maravilhas é algo profundo, é algo difícil. Quantas de nós estamos a lutar para Deus fazer maravilhas? Mas há muita gente que está a fazer meio maravilhas. Versículo 23, outro. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Como é que é possível alguém que profetiza em nome de Deus, alguém que expulsa demônio em nome de Deus, alguém que faz maravilha em nome de Deus, e diante da presença de Deus naquele dia vai dizer, nunca te conheci? Repito, não olhe por aquilo que a pessoa faz. Sabe por quê? A virtude não está no homem. Eu sei que hoje em dia muita gente quer passar como ele é um intermediário entre Deus e os homens. Ou seja, se não passar por mim, não vai receber. Não existe. O único intermediário entre Deus e os homens é Jesus. Por isso é que no versículo 22, volta atrás, ele diz o quê? Não profetizamos nós como? O segredo, irmãos, está aí. Em teu nome. Em teu nome. Porque, irmãos, o nome de Jesus é que tem todo o poder. O segredo não está na pessoa, não. É no nome. Por isso é que nós falamos na autoridade que há no nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é que é o nome acima de todo nome. É que é o nome no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se nós usarmos outro nome, não acontece. Irmãos, pode até acontecer. A pessoa saiu do pecado agora, usou o nome de Deus, milagre acontece. Como? Não é
nome. E Deus tem compromisso com o nome de Jesus. O nome de Jesus, irmãos, é como uma chave. Uma chave. Irmãos, e esta chave abre qualquer porta. Quem tiver a chave, pode não ser o dono da casa, desde que ele meta a chave na fechadura, assustou, abriu. Por quê? É o nome de Jesus que tem poder. Então, muitos de nós, às vezes, não entendemos que o que faz as coisas acontecerem no meio da igreja, irmãos, é pelo poder que há no nome de Jesus. E eu repito o que eu disse anteriormente, não quer dizer que toda a gente está no mesmo nível, mas acontecem situações dessas. Por isso é que a Bíblia nos diz, pelos seus frutos os conhecereis. Você nunca pode julgar nenhum homem ou nenhuma mulher de Deus pelo dom que ele tem. Não faça isso. Você só pode ver alguém, se é uma mulher de Deus ou homem de Deus, não é porque te profetizou, fez milagre, paralítico andou, não é isso. Você tem que olhar pelo fruto, tem que olhar pela vida da pessoa. Por isso é que Jesus nos ensina, não olha para a árvore, não olha porque, não, ei, meu Deus, esse é tremendo homem de Deus. Ok, vê o fruto dele. Olha para a vida da pessoa. Como é que está? Alguns mordomos mexem com as miúdas no meio da igreja, por exemplo. É abuso do poder. Irmãos, infelizmente, há muita gente que está mexendo, e principalmente os afro, não sei qual é a temperatura africana. Com cada lixo, irmãos, só Jesus na causa. Pastor está a fazer coisas horríveis. Por isso, irmãos, não olha só pela obra ou pelo título, vê pelo fruto. Vê pelo fruto, olha mesmo não. Porque, irmãos, é fácil, Jesus diz que nenhuma árvore má dá bom fruto. Quem é boa pessoa vai dar bom fruto, irmãos. E também nenhuma árvore boa dá mau fruto, não tem como. Então, em vez de você julgar a pessoa pelo dom, por isto, julgue-a pelo fruto. Analisa como é que é essa pessoa. Como é que gere as coisas. Como é que gera as coisas de Deus. Como é que ele gera a situação. Tem olho no dinheiro. Te piscou o olho. Te convidou, está a cobiçar, está a fazer convites indecentes. Acontece. Aí é que você tem que julgar em função disto. Tem que concluir. Então Jesus diz que virá o Senhor, versículo 47 e 48 para nós concluirmos de Lucas 12. O servo que soube a vontade do seu Senhor, entenda isso. O pastor sabe qual é a vontade de Deus. O líder sabe o que é que as escrituras dizem. Não é esse que sabe de quê? O servo que sabe ou que soube a vontade do seu Senhor, ou seja, nós não conhecemos qual é a vontade do nosso Deus a partir da palavra. Não são esses servos que ensinam a Bíblia. Não são esses servos que manejam a palavra de Deus. E não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade. Ou seja, é como aquele que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele sabe que algumas coisas são erradas. Sabe que alguns comportamentos são pecaminosos, mas não se aprontou, nem fez de acordo com a vontade do seu Senhor. A Bíblia diz, será castigado com açoites. Há muita gente que vai para a porrada. Porque sabe o certo, mas não faz. Sabe aquilo que é a vontade de Deus. Sabe como é que as coisas... Irmãos, o perigo da religião tem que ver com isso. Nós sabemos como é que é o correto e fazermos ao contrário. Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida
para que vos não abençoe, nem os seus ouvidos encravados para que vos não ouça. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade, sabe o que é? A palavra iniquidade tem que ver com aquilo que sabe fazer o que é correto, mas não faz. Quando nós sabemos que dizer uma palavra ou fazer alguma coisa é pecado, e mesmo assim ignoramos aquilo que já sabemos, irmãos, estamos a cometer iniquidade. E o maior castigo são para aqueles que já conhecem a verdade. 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, ou seja, fez coisa errada, com poucos açoites será castigado. Eu entendo aqui que há pessoas que cometem erros, como que eu vou dizer, sem o conhecimento, na ignorância, melhor. Jesus está a falar sobre isso. Há muita gente, irmãos, vai ser castigado a mesma, mas não vai ter a mesma intensidade como aquele que conhece a verdade. Há muitos que não conhecem a Bíblia, não conheceram a verdade, não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho. A esses, eles são dignos de açoite. Ou seja, cometeram pecados dignos de açoite. Mas por não terem um conhecimento, vão ter um castigo diferenciado. Agora, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Ou seja, nós que já nos deram o Evangelho, maior é a nossa responsabilidade, irmãos. Pastor que já prega, que já conhece, não sou pastor, qualquer pessoa que já tem um contato direto com a palavra, vão nos cobrar mais a nós do que aqueles que estão lá fora. E ao que se muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Ou seja, você e eu que conhecemos a Bíblia, quando Jesus vier à busca da igreja, nós temos a obrigação e o dever de obedecermos mais do que aqueles que não conhecem efetivamente a palavra. E o castigo vai ser assim, irmãos. Por isso é que quem já conhece a palavra, não vale a pena voltar atrás. Já te deram, já não tem como voltar. Por muito que você não quer, por muito que nós não acho, ou seja, já tens algo que um dia vai te servir de testemunho. Então você sabias a verdade, não praticou por quê? Sabias que aquilo é errado, fez por quê? Irmãos, vão nos pedir mais conta a nós aqui da igreja, a nós que conhecemos a palavra, a nós que andamos dia e noite na igreja, vou assim dizer, irmãos, do que aqueles que infelizmente ainda não tiveram conhecimento da palavra. E alguns podem morrer sem ter conhecimento. Há muita gente que morre sem conhecer a palavra. E é esses, irmãos, vão ser castigados, mas não na mesma dimensão do que aquele que um dia já ouviu o Evangelho, já conheceu a palavra e não praticou. Castigo é maior. Fiquemos em pé na presença do Senhor. Tem pão, amém? Os irmãos podem levar depois no final. Estaremos de volta, se Deus quiser, no próximo domingo. Domingo, se Deus quiser, estamos de volta. Primeiro culto de Santa Ceia. O culto de Santa Ceia vamos ter aqui no dia, deixa-me ver aqui, dia 5. Amém? Vamos orar para fechar. Pai, eu abençoo teu povo. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos leve em paz. Pai Santo, que a mão do Senhor se estenda sobre todos nós. Rei da Glória, nos acompanhe, nos dirija. Sê conosco, Senhor, até as nossas casas. Prepara-nos, Deus poderoso, efetivamente,
até, Senhor amado, a tua segunda vinda. Quando o Senhor vier à busca da igreja, dá-nos graça para que o Senhor nos encontre vigiando, Senhor, servindo a Ti em fidelidade e obediência. Eu abençoo o Teu povo, meu Deus. E eu oro, meu Pai, para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a bênção do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Senhor abençoe a todos. Até domingo, se Deus quiser.